Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Ruth, no seu capítulo 1, e o verso 1 também nós vamos estar fazendo menção nesta noite. Glória a Deus. O livro de Ruth, capítulo de número 1, e o verso que nós tomaremos nesta noite também é o verso 1. Glória a Deus. O livro de Ruth fica meio escondido dentro da Bíblia, né? Velho Testamento. Mas se você achar Juízes, logo na sequência você vai achar Ruth. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo para nós ganharmos tempo. Vamos ler 3 versos só nesta noite. Diz assim: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher chamava-se Noemi, e os seus filhos se chamavam, um Malom e outro Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos nesta noite, porque nós acabamos de ler a tua palavra que por si mesmo ela já se explica. Nós pedimos que o teu Espírito venha nos dar um pleno entendimento nesta noite, para que possamos, dentro dos minutos que temos, expressar algo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, relacionado à palavra a qual fizemos menção nesta noite. Deus, continue conosco, é no nome de Jesus que oramos, amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, o livro de Ruth é um livro bastante interessante, e haja vista que nem só o livro, mas a própria personagem deste livro, ela tem uma importância muito grande dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós vamos ler uma parte da Bíblia que muitos de nós não gostamos de ler, porque parece ser um pouco fadigante ler, que é a genealogia de Cristo, lá em Mateus, e o nome desta mulher vai aparecer no capítulo 1 e no versículo 5 de Mateus, fazendo menção a esta mulher. E chama a minha atenção que, para falar de Ruth, o mesmo versículo 5, ele vai fazer menção a uma outra mulher. Então observe que, quando nós lemos o versículo 5 do capítulo 1 de Mateus, o texto vai nos informar da seguinte forma: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Aí o versículo 6 vem falando que Jessé é o mesmo que se tornou pai de Davi. Então observe que nós vemos 2 pessoas dentro da genealogia de Cristo, que não eram pessoas que tinham uma fama muito boa, que não eram pessoas que tinham uma índole, humanamente falando, muito boa, mas que Deus achou por bem inserir dentro do contexto da genealogia de Cristo essas 2 mulheres, Raabe e Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E para que Deus inserisse essas 2 personagens dentro da genealogia de Cristo, houve um trabalhar tremendo da parte de Deus.
Deus ele teve que mover, Deus ele teve que fazer coisas, aleluia, que muitas das vezes nós não conseguíamos e nem conseguimos com a nossa mente humana entender. Mas Deus ele vai fazer para que ele viesse realizar o teu propósito. Hoje nós estamos num culto que nós denominamos culto de missões. E eu estava meditando, louvado seja o nome do Senhor, e eu estava analisando que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela é toda missionária. Não existe uma parte da Bíblia que não tem missões embutido dentro dela. A Bíblia ela já começa, aleluia, com um projeto missionário. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo dentro desse livro de Ruth, ainda que nós, quando nós falamos de missão, nós lembramos do livro de Atos, que é onde missões teve sua evidência. Porque apesar de que os outros livros eles mencionam, ele nos dá uma visão panorâmica sobre a obra missionária, mas em Atos nós vemos a obra missionária sendo realizada na sua ênfase, sendo colocada em prática. Mas quando eu olho o livro de Ruth, eu vejo missões sendo realizadas aqui. E como é que Deus vai fazer? Deus tinha um propósito de inserir, porque se nós lemos o livro de Ruth, nós vamos entender que tudo ali era um projeto, era um propósito de Deus para embutir esta mulher, que era de uma geração, aleluia, que não era bem vista diante da sociedade, mas Deus queria mostrar, aleluia, que quando ele tem um projeto, que quando ele tem um plano, que quando ele quer fazer algo, ele trabalha de uma forma que só ele sabe trabalhar. É por isso que o homem, é por isso que o ser humano às vezes, ele não consegue entender o trabalhar de Deus, porque Deus toma umas diretrizes que nós não conseguimos entender muitas das vezes. Aleluia. E dentro desse texto eu vejo isto. Deus vai permitir que um período de provação chega, aleluia, até uma certa cidade, uma certa província, aonde residia, aleluia, uma família que ele queria, através desta família, realizar um projeto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu já encontro aqui algo que é interessante. Deus não vai muitas das vezes usar-nos para fazer a obra dele, aleluia, só quando tudo estiver de comum acordo. Deus não vai usar-nos para fazer a obra dele só quando tudo estiver concorrendo a nosso favor. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante aqui. Deus vai permitir algumas situações, aleluia, Deus vai criar algumas situações para você entender que ele precisa que você faça algo que ele projetou para que você viesse fazer para ele. Aleluia. O texto de Ruth começa nos dando uma informação de uma certa família, composta por um homem, uma mulher e 2 filhos. A Bíblia vai dizer que houve um período que houve fome ali na terra. Aleluia, e quando houve fome na terra, esse pai de família por nome Elimeleque, ele vai tomar a sua mulher por nome, aleluia, ele vai tomar a sua mulher, louvado seja o nome do Senhor, juntamente com teus filhos, e eles vão partir para a terra de Moabe. Aleluia, quando nós olhamos a região ou a geografia do lugar, Moabe não era tão longe de Jerusalém, Moabe não estava tão distante de Jerusalém, mas quando Deus tem projeto, Deus permite que aquilo que está acontecendo aqui não aconteça deste lado, porque Ele está no controle de todas as coisas. Aí diz a Bíblia que houve fome em Belém de Judá, houve fome em Belém de Judá, aonde eles estavam. Então agora Elimeleque, juntamente com Noemi e os seus 2 filhos, Malo e Quilion, eles saem e vão habitar na terra de Moabe. E diz o texto que agora quando Elimeleque sai, ele pensa consigo: as coisas estão feias aqui em Belém de Judá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha família, nós vamos lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para a terra de Moabe, e nós vamos ficar lá um período esperando as coisas melhorarem, e
depois que as coisas melhorarem, então nós retornaremos para a nossa terra. Diz a Bíblia que assim ele vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o próprio texto nos sugere isto, quando a Bíblia diz no verso 1 que Elimeleque, juntamente com a sua família, eles vão habitar na terra de Moabe. A palavra habitar aqui, aleluia, ela indica uma permanência temporária. Habitar aqui não é morar, habitar aqui não é permanecer. A palavra habitar, no seu sentido, é um período temporário, é por uma questão de tempo, é por algum momento, é por uma, aleluia, por um espaço de tempo. Só que diz a Bíblia que quando eles chegam ali, eles vão ficando, aleluia, eles vão ficando, o tempo vai passando. A Bíblia vai dizer que agora os filhos de Elimeleque constituem família, casam ali naquele lugar, constituem família, casam-se, aleluia, e vai passando o tempo. E diz a Bíblia que agora Elimeleque vem a óbito, ele morre, aleluia. Noemi fica agora com os filhos e as noras. Só que com o passar do tempo, os filhos também vão morrer. E quando os filhos de Noemi morrem, Noemi vai ficar só ela e as suas noras ali, aleluia, uma por nome Ruth e outra por nome Ofra. E diz a Bíblia que agora ela fica ali com aquelas mulheres. E acontece que para uma mulher sobreviver já não era fácil. Agora imagine 3 mulheres, louvado seja o nome do Senhor, viúva, em uma terra distante, em uma terra que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tinha muitos recursos para essas mulheres. Diz a Bíblia que então Ruth, ela vai reunir as suas noras e vai dizer: olha, aleluia, o meu esposo morreu, mas aí nós tínhamos o meu filho que era esposo de vocês, mas eles também morreram, e agora nós ficamos 3 mulheres sozinhas, viúva, aleluia. E agora, mesmo se eu quisesse, falando Ruth, eu não teria condições, mesmo se eu casasse, até eu gerar filho, o filho a crescer, para vir remir vocês, aleluia, não teria como. Faz o seguinte: olha, eu vou liberar vocês, eu vou despedir vocês, vocês podem ir embora para as vossas terras, vocês podem voltar para o lugar aonde vocês moravam, para as suas famílias, e quem sabe lá vocês conhecem alguém, constituem um casamento e formam uma nova família e vai viver, aleluia. Esta era a mentalidade de Noemi, mas só que tudo aquilo que estava acontecendo era um projeto de Deus. Tudo que estava sendo realizado ali era um projeto de Deus, e este projeto incluía, aleluia, uma moabita se tornando participante da genealogia daquele que viria para salvar a humanidade. E os projetos de Deus jamais eles podem ser frustrados. Os projetos de Deus jamais eles podem ser interrompidos. Os projetos de Deus eles se realizam porque foi Deus quem projetou, e quando Deus projeta, as coisas acontecem. Glória a Deus, aleluia. Diz na Bíblia que Ruth então, Noemi então, vai chegar para as suas noras e vai dizer: olha, é melhor vocês voltarem para as vossas terras. Aleluia. A Bíblia diz que as noras chegam para ela e diz: não, nós não iremos a lugar nenhum, nós iremos permanecer com você, Noemi. E a Bíblia diz que Noemi não se dá por vencida, e ela insiste novamente, aleluia. E agora, quando ela vai insistir, uma de suas noras, diante da sua insistência, ela vai tomar uma decisão de voltar para a tua família. Mas a Bíblia diz que Ruth, aleluia, quando Noemi insiste com ela, ela diz: eu já não te disse, minha sogra, eu não vou a lugar nenhum. Eu já não falei com você que a sua família é a minha família. Eu já não falei com você que aonde você for eu irei. Eu já não falei com você que o seu Deus é o meu Deus, que o seu povo é o meu povo. Aleluia. E sua morte vai me apartar e me separar de ti. Sua morte pode afastar nós duas, mas aonde, aleluia, você for, eu também irei contigo. Aleluia. Aí eu vejo a obra missionária.
Aleluia. Ruth aqui, ela é uma missionária de Deus. Ruth aqui, ela é uma missionária, aleluia, cheia da presença de Deus. Aleluia. Porque, observe se ela não é missionária, porque ela pegou uma mulher cananeia, e através da sabedoria de Noemi, aleluia, ela vai fazer com que essa mulher cananeia, que era de um povo pagão, que era de um povo idólatra, que era de um povo que sacrificava a deuses estranhos, aleluia, o povo cananeu sacrificava pessoas, sacrificavam-se seres humanos para como oferenda aos deuses dele. Mas esta mulher, por nome Noemi, ela vai ser uma missionária cheia da presença de Deus, que ela vai pregar, e as cananeias vão entender que existia um Deus que estava na vida do povo de Israel, que era poderoso para mudar a história da pessoa. Aleluia, aleluia. E Ruth, ela vai entender essa expressão, quando ela diz que não deixaria. Aleluia, é uma confissão pública de fé. Ela está, em outras palavras, dizendo: olha, eu estou abrindo mão dos deuses cananeus, e agora eu quero servir o Deus de Israel. Eu estou abrindo mão dos deuses pagãos, e eu quero agora servir ao Deus verdadeiro, o Deus que tem poder de abrir mar para o povo passar em terra seca. Aleluia. Aleluia. Se isso aqui não é obra missionária, eu não sei mais o que é missão. Aleluia. Só que para Ruth chegar a esse ponto não foi fácil. Ela teve que pagar um alto preço. Aleluia. Ruth, ela vai dizer, quando ela volta para sua terra, eu vou tentar abreviar por causa do tempo, ela vai dizer que ela se tornou uma mulher amarga. Se Ruth tiver um pouco, e eu creio que ela tem, da natureza que as mulheres têm, porque a mulher tem essa facilidade de enxergar coisas que muitas das vezes o homem não consegue enxergar. Quem sabe quando o marido de Ruth fala com ela: vamos para Moabe, quem sabe ela até no coração ela vai pensar: é melhor não ir. Será que é uma boa coisa nós irmos para Moabe? Porque observe que o texto, ele vai nos dizer, e a própria Bíblia vai nos relatar, que estar em Moabe não era bom, porque a fama de Moabe era terrível. Porque os moabitas são descendentes de Ló. E quem é Ló na Bíblia? É aquele homem que embriagou e deitou com as próprias filhas. Então quando alguém dizia: eu estou indo morar em Moabe, alguém falava assim: está indo morar na terra onde o pai dorme com as filhas. Está indo morar na terra onde o pai tem relação com a própria filha. Porque era esta a fama de Moabe. Então Ruth, eu entendo, ou Noemi, melhor dizendo, eu entendo, que ela vai tentar, ela vai pensar, e ela vai entender que não era uma boa escolha, mas ela também, como uma verdadeira mulher de Deus, ela é submissa. Então ela vai, porque ela é submissa. Aleluia. Mas ela vai, mas ela não deixa que o lugar mude quem realmente ela é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que o marido vai morrer, os filhos vão morrer, e eu começo a entender que o marido e o filho sofreram algumas mudanças, porque o responsável pelo lar era o pai, a palavra autoritária era do pai, e agora o pai permite que os filhos casem com mulheres moabitas, e a lei não permitia isto. Era contra a vontade de Deus, era contra a vontade do Senhor. Mas agora o pai vai para Moabe, e aí em Moabe ele é seduzido pela a circunstância de Moabe, e ele começa a permitir que os seus filhos conquistem para si mulheres cananeias, que era contra a vontade de Deus. Mas Noemi, ela permanece firme. Aleluia.
Por isso que ela é um exemplo de missionária, de mulher de Deus. Aleluia. E quando as coisas ficam feias, ela vai segurar o rojão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ela vai voltar. Aleluia. Ruth simboliza aquela pessoa que recebeu a Cristo, mas não por aquilo que Cristo pode dar, mas por aquilo que Ele já fez lá no Calvário. Ruth simboliza alguém que teve um encontro real com Cristo, não pelos favores que ele possa alcançar, mas pelo maior favor que já foi feito lá no Calvário. Aleluia. E nada tira esse Deus do coração desta mulher. Aleluia. Ela sabia que ela estava condenada a viver uma vida de sofrimento. Por quê? Hoje existe o seguro do INSS para a viúva. Ela recebe uma ajuda, mas nessa época não tinha. As mulheres viúvas dependiam de filhos. Aleluia. Só que nessa situação aqui, as viúvas nem filhos tinham. Aleluia. Elas então iam depender de esmola. Elas iriam depender de donativos. Elas iriam depender de migalhas que alguém desse. E é nesse contexto que Deus faz a obra na vida de Ruth. Porque todos nós conhecemos a história. Elas voltam para a terra, ela vai catar espigas, aleluia. E agora lá, louvado seja o nome do Senhor, sob orientação de Noemi, a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher cheia da presença de Deus, vai dar orientação a Ruth, aleluia. Ruth vai seguir a orientação de Noemi, vai conquistar Boaz como seu remidor, e o nome do Senhor foi glorificado, porque uma mulher cheia da presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deixou Deus usar a vida dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Noemi é um exemplo a ser seguido. Noemi é um exemplo a ser seguido. Aleluia. Ruth, a moabita, que fez parte da genealogia de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo nessa noite te lhe dizendo algo. Deus está esperando uma atitude minha e sua, para que pessoas que muitas das vezes ninguém dá nada por elas, pessoas que muitas das vezes estão condenadas, pessoas que muitas das vezes estão fadadas à destruição, aleluia, mas se nós deixarmos Deus nos usar. E observe que Noemi, ela vai ser usada em um contexto difícil, porque ela está no lugar onde ela não queria estar. Ela está numa terra que não era dela. Ela está no meio de um povo que não era o seu povo. Mas ela sabia da importância de fazer missões. Eu estou fazendo todo esse rodeio para lhe dizer uma única coisa que o Espírito colocou no meu coração. É tempo de nós entendermos que fazer missão está acima das nossas expectativas. Fazer missão está acima do nosso entendimento. Fazer missão está acima daquilo que nós, aleluia, muitas das vezes achamos, aleluia, e entendemos que tem que ser. É tempo de nós fazermos a obra de Deus. Aleluia. Se nós esperarmos, Noemi, ela vai fazer a obra em meio a um contexto de dificuldade. Ela vai fazer a obra missionária em meio a um contexto de lutas, de batalha. Ela vai fazer a obra missionária em meio a um contexto de provação. Aleluia. Mas ela faz a obra de Deus. E os frutos estão registrados no livro da genealogia de Cristo. O fruto daquela obra, o fruto de que esta mulher, do que eles vão fazer, está ali registrado no livro da genealogia de Cristo. Aleluia. Noemi, a mulher missionária, aleluia, que
através dela, mudou a história de um povo. Agora, quando alguém olhava para os cananeus e lembravam, ainda que eles sejam um povo idólatras, ainda que seja um povo que fazem sacrifícios a deuses estranhos, mas se eles abrirem o coração, Deus tem o poder de mudar a vida e a história deles. Aleluia. Ruth se tornou o exemplo de que a palavra, o evangelho, tem o poder de mudar a situação, tem o poder de mudar a história, tem o poder de mudar pessoas. Eu não vou mais além com esta palavra, mas eu gostaria nessa noite de pedir você para colocar sobre os pés. Eu quero orar contigo, e enquanto nós vamos orar, eu quero perguntar nesta noite se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth era alguém que era de uma descendência marcada por coisas horríveis, marcada por pecados terríveis. Aleluia. Mas diz a Bíblia que não há pecado que Deus não possa perdoar. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite e diz: eu não tenho condições de servir a Deus, eu não tenho como servir a Deus, porque a minha história é uma história terrível, a história da minha família é uma história terrível, a história dos meus antepassados é uma história terrível, não vale nem a pena ser mencionada. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante: é você mesmo que Deus está procurando, porque diz a Bíblia que Ele não veio para os sãos, porque os sãos não necessitam de médicos, mas Ele veio para os doentes, doentes com toda sorte de enfermidade. Aleluia. Tem alguém nessa noite para Jesus? Se tiver, só levantar uma das suas mãos e vir à frente, nós queremos orar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O mesmo Deus que entrou na vida de Ruth e transformou, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer transformar a tua vida. Tem alguém? Aleluia. Nós não vamos insistir com você. Aleluia. Mas uma coisa é certa: a qualquer momento esse céu vai rasgar. Aleluia. E o nosso Senhor vai aparecer nas nuvens, e Ele irá levar um povo que tem o seu nome escrito no livro da vida, para morar com Ele nas mansões celestiais. E a forma de escrever o nome no livro da vida é aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. O pai não pode levar o filho, a mãe não pode levar o filho, o irmão não pode levar o irmão, o primo não pode levar o primo. Aleluia. A escolha é única e exclusiva de cada um. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz, não a do outro, a tua cruz, e siga-me. Esta é a mensagem do Evangelho. Amém? Querido Deus, nós te louvamos. Querido Deus, nós te glorificamos. Querido Deus, nós rendemos honras e glórias ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio, somos gratos ao Senhor pela oportunidade, somos gratos ao Senhor por sermos alcançados pelo Evangelho. Deus, muito obrigado. Pai, obrigado por o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos na tua casa falando do teu amor e recebendo do Senhor, através dos louvores, através das palavras, através de tudo quanto for realizado aqui neste lugar. Ó Deus, continue conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus, no nome de Jesus nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos.
Continue conosco, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.